Olá, alunos do quinto ano A, tudo bom com vocês? Hoje, 3 de maio de 2021, minha aula será sobre frações na matéria de matemática, ok? Com o tema: em quantas partes podemos dividir? Então, já estudamos a função das frações na matemática e nós vamos dar continuidade com esse slide, tá bom? E aí o professor separou umas peças, né, uns brinquedos que vocês gostam, chamado Lego, né? Então esses objetos estão sendo representados pela fração. Nós vamos ler, tá bom? Vamos entender passo a passo. O primeiro desenho ali, ou o primeiro brinquedo, é uma cor, né, alaranjada, onde ele está representado pelo número 1. Como que nós lemos? Um ou inteiro, tá bom? Quer dizer que essa peça ela está inteira ainda, tá bom? Ela não foi alterada. Então, a representação fracionária é um ou inteiro. Na segunda peça, temos aí uma peça Lego de cor verde, que tem a fração como 1 e uma barrinha 2, né? 1 sobre 2. Como que nós lemos? Meio ou metade. Quer dizer que a primeira peça inteira ela foi alterada, ela foi dividida ao meio. Então, nós lemos meio ou metade. Tá ok? A terceira peça é 1/4. Por que 1/4? Porque ela foi dividida em 4 partes. A peça inteira foi dividida em 4 partes. Então, que nós representamos 1/4. A quarta peça está dividida em 8 partes. Então, nós lemos 1/8. Temos aí a quinta peça que está dividida, né, em 3/4, ou seja, 3 partes, né, do inteiro foi separada. Então, nós lemos 3/4, ok? E lá embaixo nós temos aí algumas representações com a operação, né, de soma, né? 1/4 mais 3/4 é igual a 4/4 ou 1 inteiro, né? 1/4 mais 1/4 é igual a 2/4 ou meio. Isso nós vamos estudar lá na frente, tá ok, alunos? Dando continuidade ao slide, nós temos aí agora, nós vamos estudar a pizza, né? Representação fracionária usando pizza, tá ok? E vocês vão visualizar aí essa pizza com partes separadas. Quantas partes tem essa pizza? Muito bem, 6 partes. E como que nós representamos essa pizza em fração? 6/6. Por que 6/6? Porque ela não foi comida ou retirada, nenhuma parte. Então, é representado por 6/6. Vamos aos exercícios? Muito bem. Represente essa fração. Então, nós temos aí uma pizza. Essa parte levantada, né, representa que ela foi retirada ou comida, tá bom? E temos aí uma quantidade total de pedaços. E aí? Observem a pizza e represente para mim em frações, né? Qual a representação fracionária desse exemplo? Muito bem, alunos. É 1/8. Por que 1/8, professor? O número 1 é representado por, né, pela pizza que foi retirada ou comida, e o 8 é representado pelo total, né? O total das partes da pizza. Então, nós temos aí um total de 8 pizzas e foram comidas ou retiradas uma só parte. Então, nós lemos e escrevemos 1/8, como está no próximo exemplo, né? 1/8, tá bom? Não é 1/8, nem 1 sobre 8, é 1/8, ok? Dando continuidade, e quais são os termos da fração? Então, nós já estudamos os termos da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão. Agora, quais são os termos da fração?
Vamos descobrir? Então, nós sabemos que essa pizza é representada por 1/8 e o número 1 é o numerador. O número 8 é o denominador. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que em cima da barrinha, o número representado em cima quer dizer que foram as partes comidas ou as partes alteradas, né? Chamamos de numerador. E embaixo, né, depois da barrinha, nós temos aí a representação do total, das partes de um todo, que chamamos de denominador. Tá bom? Então, 1/8, nós temos o numerador, que é o 1, e o denominador, que é o 8. Ok, alunos? Não esqueçam desse detalhe. Tá ok? E aí, o professor Aldeni separou aí umas partes, né? Cada parte de pizza colorida aí, pode-se entender aí que foi por sabores, não tem problema, tá ok? Então temos aí um ou inteiro, meio ou metade, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. E como nós já estudamos, não tem fim, né? Não tem fim, é infinito as frações, né? Como os números naturais são infinitos, tá bom? Então, temos aí depois a casinha dos 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 e vai infinitamente, tá bom? Vamos continuando. E como que nós lemos esses números? E aí, pensem, como se lê? Vamos descobrir? E como se escreve também, né? Como que nós lemos e escrevemos? O número 1 é inteiro, 1/2, né? Ou meio ou metade, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 e 1/8. E como eu já disse anteriormente, não tem fim. As frações são infinitas. E aí, resolva a situação problema. Bem, alunos, temos aí uma situação problema envolvendo frações, tá? Espero que vocês consigam responder, que nós vamos realizar a correção coletiva na próxima aula. E o professor vai gravar um vídeo explicando, tá, passo a passo dessa situação problema. Então, vamos ler juntos? Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? E aí? Difícil ou fácil? Vamos tentar resolver, tá bom? E aí depois, como eu já disse, nós vamos responder juntos, coletivamente, tá bom? Essa atividade, como nós temos realizado pelo aplicativo Meet, a correção coletiva, tá bom? Então tentem responder. Vamos aí para uma dica? Lembram que nós conversamos já e realizamos alguns exercícios que o total, né? No caso dessa situação problema, o total é de pessoas que nós estamos falando e é 224, que é representado por 100%, né? E 1/8 dessas pessoas nasceram na região Nordeste. Então, qual que é a regrinha? O total nós vamos dividir pelo denominador e nós vamos multiplicar pelo numerador e nós vamos saber quantas pessoas nasceram na região Nordeste. Olha que dica de ouro que o professor Aldeni deu para vocês. Agora é com vocês, tá bom? Tenham um excelente estudo, tá bom? Nós vamos estudando passo a passo, aprendendo juntos. E não se esqueçam de tentar resolver a situação problema, tudo que nós estudamos até agora referente a frações e tudo que nós vamos estudar, tá? Para que nós possamos aprender cada dia mais, tá bom? Muito obrigado, cuidem-se e até a próxima aula.